Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. A nossa playlist de personagens do Sword of Cavalaria continua firme e forte, tá? Sempre lembrando que é o primeiro link aí da descrição do vídeo. Caso você esteja interessado em conhecer os demais personagens, basta estar conferindo aí embaixo, beleza? Nosso foco nesse vídeo vai para a Momo, personagem da classe de Destruidores. Dito isso, já peço para você aquele like e vamos aí ao que interessa. Bom pessoal, antes de falar do nosso herói em questão, preciso avisá-los que é de extrema importância que vocês assistam ao primeiro vídeo que fiz da série. Se você já assistiu, apenas ignore e continue assistindo esse vídeo. Se não, pare agora mesmo e vá lá assistir. O primeiro vídeo que fiz dessa série é da Maita, que inclusive todos os jogadores vão ganhar já no começo do jogo. Mas não é só isso. Além de ser o primeiro vídeo da playlist em questão, e também se tratar de um herói que 100% dos jogadores vão ganhar, lá eu entrei em detalhes de extrema importância que só será visto nesse primeiro vídeo. Como por exemplo, o sistema de rankings de habilidades e o level necessário para alcançá-los. Dado o recado, agora sim, vamos ao conteúdo. Vamos lá pessoal, eu preciso dizer que foi difícil entender essa descrição, e isso porque as fontes encontradas, que obviamente são sites chineses, um me entregou informações erradas e o outro me entregou informações embaralhadas. Mas por fim acabei dando um jeito e consegui decifrar finalmente a habilidade de personalidade da Momo. Antes de explicar a habilidade de personalidade, é essencial entender o buff Barreira de Repulsão. Então vamos lá. Esse buff ele pode acumular até 5 vezes e cada ataque que a Momo receber vai diminuir em stack. Sua redução de 50% de dano é fixa e o buff não pode ser dissipado e também te torna imune a empurrões. Deu para entender a barreira de repulsão, né? Então agora eu vou explicar a habilidade personalidade Ressonância da Perdição. E para ficar mais fácil o entendimento, vou explicar ela no nível 5. A primeira ação de Momo, ela já vai ganhar 3 stacks da barreira de repulsão e no final do seu turno ela ainda ganhará mais 2 stacks. O dano contínuo que os inimigos vão receber será de 35%, e isso se estiverem dentro de 4 espaços de distância da Momo. Então tá aí pessoal, habilidade de personalidade explicada. Vamos então para a próxima habilidade. Seu ataque básico é o ataque básico comum dos magos. Causa 80% de dano mágico e tem seu alcance de 2 espaços. Vamos agora à habilidade inicial da Momo. A sua habilidade causa 65% de dano em uma área de 3×4, aplicando 2 stacks de infecção a todos os inimigos atingidos. Se Momo estiver sob o buff Despertada de Perdição, o alvo irá receber imediatamente o dano de 1 stack da infecção. Seu consumo é de 3 pontos de energia e não possui tempo de recarga. Chegamos agora à habilidade de ranking 1. A nossa primeira habilidade é de dano mágico em alvo único, que causa 140% de dano. Esse ataque ignora bloqueio do alvo e também aumenta o ataque em 15% se o inimigo estiver com escudo. Sua recarga é de 3 rodadas e não consome energia. Já essa habilidade é do tipo Aura. Com ela, todos os aliados dentro de 3 espaços de distância da Momo vão receber 25% em redução a danos em área. Partindo agora para o ranking 3, temos a capacidade de corrupção. Habilidade do tipo passiva, ela aumenta seu dano em 10%. De qualquer maneira em que você causar dano, um stack de infecção será aplicado ao alvo. Quando esse alvo for atacar, ele também vai receber mais um stack de infecção. Partindo agora para a habilidade Uso de Repulsão. Essa habilidade você precisa escolher entre liberação de repulsão
ou liberação reversa. Ambas as habilidades são parecidas. A diferença é que uma repele os inimigos em 2 espaços e causa 90% de dano, e a outra atrai os inimigos em 2 espaços e causa 70% de dano. Ambas têm seu alcance cruzado, afetam até 3 inimigos na área horizontal e aplica -2 na capacidade de se movimentar. O consumo das habilidades é de 2 pontos de energia e seu tempo de recarga é de 3 rodadas. Chegando agora no ranking 5, temos o ranking de reação. Nessa primeira habilidade, caso a Momo esteja sob efeito da barreira de repulsão, ao receber um ataque, ela contra-ataca causando 70% de dano mágico e aplica 1 stack de infecção. Já essa próxima reação, nós temos uma descrição bem mais simples. Temos aí uma redução de 25% de dano em ataques à distância. Chegamos ao ranking 7, e a primeira habilidade desse ranking causa 70% de dano em área e também aplica 2 debuffs. Esses debuffs afetam as habilidades passivas e as habilidades de reação do inimigo, que serão nulas por 2 rodadas. A habilidade consome 3 pontos de energia e não possui tempo de espera. Já a nossa segunda opção do ranking 7 se chama Forte. Habilidade do tipo passiva, a Momo não será afetada pelos malefícios do estado ferido ou do estado quase morte. O estado ferido é quando seu personagem se encontra abaixo de 70% de vida, e quase morte é abaixo de 30% de vida. A descrição na tela tem mais detalhes sobre esses estados. Partindo agora para o ranking de ataques básicos. A nossa primeira opção é um ataque que causa 80% de dano mágico e também regenera 1 ponto de energia. Já a segunda opção de ataque básico também causa 80% de dano mágico, no entanto, há uma chance de 30% em causar sono no inimigo por uma rodada. O efeito será cortado se o inimigo for atacado. Chegamos às últimas 2 habilidades, sendo elas referentes ao ranking 11. A nossa primeira opção é uma habilidade do tipo suporte. Ao utilizar em si mesma, Momo ganha 2 stacks de barreira de repulsão e também ganha um buff chamado Despertar de Perdição. Esse buff aumenta seu ataque em 20%, gera 50% de drenagem de vida e ao final de sua ação, a Momo se mantém em estado de alerta. Isso significa que qualquer inimigo que se mover em uma área de 3 espaços vai receber 70% de dano mágico. Podendo ocorrer até 3 vezes por rodada, esse buff dura 3 rodadas e não pode ser dissipado. Seu consumo é de 1 ponto de energia e seu tempo de recarga é de 5 rodadas. E por fim, a última habilidade, Engolindo Vida. Habilidade que causa 150% de dano em alvo único, gerando 45% de dano em drenagem de vida. Essa habilidade consome 3 pontos de energia e não possui tempo de espera. Finalmente passamos por todas as habilidades de mais um personagem. E antes das considerações finais, peço urgentemente aquele like se curtiu e, se possível, faça parte do canal se inscrevendo. Agora, certamente vocês perceberam que ao decorrer do vídeo, a Momo possui bastante recurso para infectar seus inimigos. Me parece ser uma build muito forte. E também pude perceber que a Momo, sem sua habilidade e personalidade, certamente não vai durar muito nos combates. Talvez seja interessante melhorar sua personalidade para o level 3 o mais rápido que puder. Analisando agora o tier list, podemos ver ela ocupando o T1 juntamente com a Nungal. E para variar, tá aí as recomendações da Momo. Bom pessoal, caso seja do interesse de vocês, faça parte do meu Discord ou Instagram.
Lá vocês terão acesso às recomendações de cada personagem e quero deixar bem claro que esse conteúdo não foi criado por mim, mas achei extremamente relevante. Então decidi estar passando aí para vocês. Aproveita para deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.